pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma aula então sobre quantidade da matéria, tá? É em sequência aquilo que a gente já estava vendo, certo? Que era ali então o cálculo de mol, o cálculo do número de Avogadro, mas nem sempre a gente consegue calcular tudo ali pelo número de Avogadro, tá? Às vezes a gente precisa entender a quantidade da matéria. Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: se no exercício trazer o número de Avogadro, vocês vão tentar resolver as coisas daquela maneira lá que o Marcelão montou para vocês. Fazer análise, onde vocês anotam o mol de moléculas, multiplicam ali pelos índices, né? E vão fazendo todo aquele raciocínio como ele ensinou para vocês. Agora, para calcular a quantidade da matéria, a primeira coisa que eu vou falar para vocês vai ser a fórmula desse cálculo, tá? A fórmula desse cálculo vai ser a seguinte: N, que vai ser a quantidade da matéria, é igual a massa, essa massa ela vai sempre ser expressa em grama, dividido pela massa molar. Vão anotando aí no caderno, tá? Como vocês já sabem, a massa ela vai ter que vir sempre acompanhada em gramas. Professor, se não vir em gramas, vir em quilogramas, vai ter que transformar, tá? Tem que tomar cuidado. E a massa molar, vocês já sabem que ela é gramas por mol. Ora, então a tua quantidade da matéria, que é o teu N, se você cortar aqui, ó, grama, deixa eu pegar outro lapisinho aqui, ó. Se você cortar aqui grama com grama, vai sobrar o quê? Mol, né? Então, a tua quantidade da matéria vai sempre ser expressa em mol, no caso, se no caso for número inteiro, e se for números mais quebradinhos ou maiores que 1, você pode até escrever aqui ó, do lado mols, tá? O S, então, às vezes é opcional, certo? A gente vai ver bem na prática como é que funciona isso. E outra coisa que eu quero falar para vocês, eu não vou perder tempo calculando essa massa molecular, tá? Porque vocês já fizeram exercícios lá, por exemplo, da água, o H2, certo? Onde vocês tinham para o H um valor de 1 e para o oxigênio um valor de 16. Aí vocês multiplicavam pelos índices, como por exemplo aqui no hidrogênio é 2 e aqui no oxigênio é 1. Né? Então, daí vocês faziam o quê? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 16, 16. E vocês somavam isso aqui, que vai dar 18, né? Que é a tua massa molecular. Então, eu não vou fazer para os outros, certo? No exercício, vocês recebam a massa atômica, que é esse valor aqui, ó, para que vocês consigam montar a fórmula bem certinha, vocês têm que tomar cuidado que nem sempre ele vai aparecer, tá? Então, vamos anotar a formulinha aqui para a gente calcular. N é igual a massa sobre a massa molecular, certo? Vamos ver o que o exercício pergunta. Calcule a quantidade da matéria N correspondente a. Aí vocês têm 4 casos aqui para o vídeo ficar vocês prestarem bastante atenção, certo? Vão anotando aí tudo que eu vou falando. Vamos começar pela letra A. Primeira informação que tu tem, a massa, tá? A massa, então, ela é o valor de M, tá? Como você já vai calcular a quantidade da matéria é N, já vamos jogando tudo direto para a fórmula. N é igual a massa, que vai ser 19,6 dividido pela tua massa molecular. Eu já tomei liberdade aqui de calcular a massa molecular do ácido sulfúrico e eu cheguei a um valor de 98,02, tá? Então, eu vou arredondar aqui para 98. Quanto que vai ser, então, a tua quantidade da matéria aqui, ó? 19,6
dividido por 98. Vão ser aproximadamente 0,2 mol. Tá? Então, vamos anotar aqui, ó, bem do ladinho. 0,2 mol. Pessoas, percebam que se eu tiver a quantidade da matéria e a massa molecular, eu faço uma operação de multiplicação com essas duas e consigo também descobrir a minha massa. Tá? Do mesmo modo, por exemplo, se eu tiver a minha quantidade da matéria e a minha massa, eu consigo descobrir a massa molecular. Tá? Então, são os truques aqui que vocês precisam saber. Deixa eu pegar a borracha e apagar essa rabisqueira aqui, que a gente vai calcular a próxima agora, né? Vamos lá, a gente vai continuar calculando a quantidade da matéria aqui, certo? Mas para agora a gente vai calcular a quantidade da matéria em 18 gramas de glicose. Aí precisa calcular a massa molar de tudo isso aqui, né? C6H12O6. Pessoas, desculpa que eu não consegui colocar os índices pequenininhos, tá? É porque aqui no Paint fica bem difícil de... Ele é complicadinho de mexer nessa parte aí de edição de texto, né? Mas então, você tem uma massa de 18 gramas e você precisa dividir pela massa molecular, que é um número bem grande aqui que eu anotei. Vai dar 180, deixa eu tomar cuidado aqui, 156, tá? Faz a divisão aí bem com calma, se precisar do auxílio de uma calculadora. Aí aqui, pessoas, vai fechar quanto mais ou menos isso aqui, ó, 0,1, qual é o resultado? Mol. Então, anota que aqui deu, então, 0, tá ruim de escrever aqui, 0,1 mol. Certo? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Exercício repetitivo, tá? Mas é para que vocês fixem isso aqui na memória. Vamos pegar outra cor, que essa cor aqui eu não gostei muito. 185 gramas de dióxido de cálcio. Como eu já falei para vocês, precisa calcular a massa molecular disso aqui, ó. Eu já calculei a massa molecular, já anotei, certo? Então, vamos lá, minha massa é 185 gramas dividido pela massa molecular que vocês encontraram, que, se eu não me engano, vai dar 74. Pessoas, para calcular a massa molecular, vocês conseguem a massa atômica lá na tabela periódica, tá? Vocês aprenderam bem a encontrar lá na primeira série. Gente, quanto que dá essa divisão aqui, ó? Se eu não me engano, dá 2,5, e aí o resultado, como tu está trabalhando com quantidade da matéria, mol. Então, anota aqui, ó, 2,5 mol. Sim? Próxima. Vocês precisam calcular 50,52 gramas de sacarose. A sacarose tem uma fórmula bem grande, ó. C12H22O11, né? Então tem que tomar cuidado, porque quanto maior geralmente a fórmula molecular que traz aqui, mais fácil de você se perder no cálculo de massa atômica. E se perder no cálculo de massa atômica, pessoas, já era o teu exercício. Vem com calma aqui, então, tá? Você já tem o valor da massa, que é 50,52, certo? Esse valor aqui em gramas, dividido pela massa molecular. A massa molecular de vocês, eu já tomei a liberdade de calcular, eu acho que dá 342. Deixa eu dar uma olhadinha no exercício, porque tem uma virgulinha depois. Aqui, é ponto 3.
0,3. Aí aqui, ó, igual. Depois de vocês fazerem todo esse processo de aqui matemático, vocês vão chegar... Cadê meu cursor? Aqui. A 0,06 mol. Tá? Então, vocês viram que é bem fácil, né? 0,06 mol. Uma dica que eu vou dar para vocês. Como eu já falei, se no exercício aparecer por a constante de Avogadro, aí vocês têm que resolver daquele modo lá que o professor Marcelão ensinou para vocês. Lembra que ele fazia toda a análise, fazia uma sequência e resolvia por regra de 3, certo? Se no exercício não aparecer a constante de Avogadro, aparecer a quantidade de massa ou pedir a massa em gramas, você já taca direto essa fórmula que é sucesso, tá? Às vezes o que pode acontecer? No exercício pedir a constante de Avogadro e vocês precisarem desta fórmula aqui, ó, a qual eu passei para vocês. Ou seja, vocês vão primeiro usar a fórmula de quantidade da matéria para depois usar a fórmula de constante de Avogadro, tá? Queridos, era esse o vídeo que eu tinha para vocês, um vídeo bem fácil. Eu tô dosando o conteúdo porque na outra aula eu tomei bastante tempo de vocês, certo? Próxima aula a gente vai ver algumas noções de balanceamento para daí depois a gente entrar com estequiometria, tá? Um grande abraço, obrigado por vocês. Outra coisa que eu quero falar muito importante é que na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns formulários. O que você vai fazer? Você vai, se não hoje, talvez outro dia, você vai entrar no formulário correspondente à tua turma. Vai responder esse formulário. São 3 perguntinhas bem simples, bem fáceis de resolverem, valem notas e eu preciso que vocês resolvam esse formulário até no máximo sábado, tá? E que horas de sábado? Vocês vão tentar resolver esse formulário sábado até mais ou menos umas 14 horas, para que dê tempo de eu corrigir. Lembrando que vocês já têm uma nota, que eu estou terminando de fazer a correção. Eu não postei essa nota ainda porque eu quero postar de todas as turmas. Quem não entregou, eu reabri o formulário e precisa entregar, gente. E ó, fiquem em casa, abraços, se cuidem. Qualquer coisa, o professor tá aqui à disposição de vocês. Certo, queridos? Vídeo bem curtinho. Abraço aí.